gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti
Boa noite, meus irmãos. É uma alegria poder estar dando início a este programa de estudo bíblico. Louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês. Nós temos aqui a bênção de poder já saudar alguns irmãos, né? Saudamos o irmão Osmar, que está presente, já conectado. Saudamos a irmã Luísa Giocondo, que é lá do Paraná, está conectada conosco. Nós damos graças a Deus por outros irmãos que já também conectaram e que nós ainda não conseguimos perceber, mas temos vários outros irmãos já conectados nesta hora de estudo bíblico, né? Vamos dar sequência a estudos que temos começado já desde há alguns dias e queremos que você acompanhe todos esses estudos, porque ele é de crescimento espiritual para cada um de nós. O estudo é a história da redenção, é estudo extraído com alterações do livro História da Redenção. Foi escrito para a escola dominical, o departamento de adultos, pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior, e foi publicado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Então é um livro já bem antigo, já não tem mais edição esgotada, e nós queremos trazer esse estudo aqui e que os irmãos possam crescer espiritualmente através desses estudos. Quero saudar também agora com a paz do Senhor a irmã Fernanda, que também acabou de entrar. Ela, certamente o Sidney, as filhas, um abraço nosso, meus irmãos. Vamos estar orando nesse instante. Ó Deus bendito, rendemos-te graças, Senhor, por este momento de culto, na verdade, momentos de estudo bíblico, quando estaremos, ó Pai, aquecendo a nossa fé através do conhecimento da Tua palavra, através do estudo da Tua palavra. Ó Deus, que o entendimento venha do alto, que Teu Santo Espírito possa nos iluminar, para que tenhamos uma mente espiritual para entender o que o Senhor tem revelado na Tua palavra, e através da explicação possa ficar claro ao nosso entendimento, Senhor. Nos abençoe nestes momentos que vamos passar em estudo bíblico. Abençoe cada um dos irmãos que já estão entrando na conexão desta live. Obrigado pela presença deles, ó Pai. Abençoe suas vidas, suas famílias. Damos-te graças, ó Pai, por interesse de cada um de conhecer mais da Tua revelação. E abençoe, ó Pai, curando as enfermidades, ajudando-os, dando sabedoria para resolver problemas difíceis. Também, ó Pai, os que estão com dificuldades financeiras, abençoe, ó Pai, seus negócios, seu trabalho. Aqueles que têm, ó Pai, empresas, abençoe, ó Pai, as empresas no seu faturamento, para que, ó Pai, tenha bons negócios e possam estar tendo o sustento da sua família. Abençoe, ó Pai, cada um de nós nesses dias difíceis. Sabemos que o Senhor está presente, sabemos que o Senhor está conosco. Nos alegramos, ó Pai, por saber da Tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. É bom, né, meus irmãos, estar abrindo a palavra de Deus e estudando. A palavra de Deus, ela nos traz revelações de Deus através de todo o plano redentor. E hoje o texto que nós vamos querer usar para o estudo é o livro do Gênesis, o capítulo 4. O livro do Gênesis, o capítulo 4. Na aula passada, havíamos lido o capítulo 3, que falava acerca da queda do homem. Agora o capítulo 4 fala já da degradação moral do homem após a queda. Então vamos lá, o capítulo 4, Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse:
Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor.
Graça e paz também à irmã Carmen, que está conosco também nessa live. Um abraço a todos vocês, meus amados irmãos. Vou fazer mais uma oração. Ó Deus, a tua palavra foi lida, agora vamos estudá-la. Abra o nosso entendimento, nosso coração. Que haja, Pai, prazer em estudar a tua palavra e haja entendimento para nosso crescimento espiritual. Ser com meus irmãos, a fim de que, ó Pai, de maneira ávida, possa ouvir a tua palavra e guardá-la no coração, tirando lições para seu crescimento espiritual. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como dissemos, agora também a irmã Maria, né? E a Maria, um abraço, né, pelo seu aniversário. Tentei ligar para você hoje, Maria, não consegui, mas seu telefone está muito ocupado, né? Muitas pessoas falando com você, que bênção, né? Que bênção, ser querido, né? Deus abençoe você, sua vida, viu? Seus familiares. Meus irmãos, vamos ao estudo da lição. Como dissemos, temos estudado, o tema é a história da redenção, é um tema longo, né? De muitas quartas-feiras. Mas vai aos poucos nos dando entendimento de toda a história. Desde a criação, os irmãos já viram, desde a criação, o plano de Deus em criar todas as coisas. Após isto, o plano de Deus em criar o homem, né? O homem, a humanidade, né? E depois disso, a queda do homem. Na aula passada, nós estudamos sobre a queda do homem, no capítulo 3. Né? E agora, nós vamos estar estudando a lição 4, o progresso do mal. Nós acabamos de ler todo o capítulo 4 do livro do Gênesis, e ali os irmãos já vão percebendo esse crescimento do mal, né? Essa propagação do mal. Tem um outro texto que eu quero ler também, que está lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 13. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 13. O texto nos diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esta é a triste realidade, que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A maldade cresce dia a dia, irmãos, não preciso nem dar nenhuma ilustração para que os irmãos compreendam isso, porque esta é a lição do dia a dia, né? Basta ver os jornais e nós vamos perceber a maldade crescendo dia após dia. Né? Então, esse é o progresso do mal, né? As consequências do estado de pecado em que o homem caiu após ter pecado contra Deus, após ter se tornado desobediente à lei de Deus colocada, para que ele pudesse estar provando a sua relação de intimidade com Deus. Pois bem, na aula passada vimos que Deus fez o homem bom, justo, santo e feliz, mas que ele caiu do seu estado ideal, se degradou em sua própria natureza e se tornou um ser pecador. O homem era feito à imagem de Deus, com santidade, retidão, justiça, domínio próprio, entendimento. Todas essas coisas eram atributos de Deus colocados no homem, para que ele pudesse viver bem, viver feliz e se relacionar com Deus. Mas o homem
desobedeceu a Deus, caiu em estado de pecado. E daí para frente, o mal veio à tona e prevaleceu. Na aula de hoje, veremos acerca do progresso do mal. Cometido o pecado, deu-se uma divisão insanável, bem e mal, luz e trevas, filhos de Deus e filhos do mundo. Desde esse dia do pecado, duas grandes forças se antagonizam no mundo numa luta sem tréguas. O diabo, tendo se apoderado de uma parte da criação, começa a empregar enormes recursos para manter a praça conquistada. E o que vemos no relato bíblico é o crescimento rápido e aterrador do mal. Irmãos, a gente vira a página da Bíblia e já percebe a maldade em progresso. Caim se levantando contra o seu irmão. Lameque se vangloriando de ter assassinado pessoas somente porque ele pisou no pé. Há um crescimento rápido e aterrador do mal. Crescimento incontrolável. A divisão e o antagonismo aparecem já no seio da primeira família, como nós percebemos no Gênesis capítulo 4. E o objetivo dessa lição é mostrar, primeiro, as características da poderosa corrente do mal que defluiu desde Adão até agora, até os nossos dias, engrossando-se cada vez mais. E depois, as manifestações alarmantes do crescimento incontrolável do pecado. Então, a primeira parte, acerca das duas correntes antagônicas que aparecem na Bíblia. E aí nós vamos ver esse antagonismo. Noé e os seus contemporâneos, o que nós chamamos de antediluvianos, os que estavam antes do dilúvio. Nós vemos aquele antagonismo entre José e os seus irmãos, entre Josué e Caleb e os seus companheiros, entre Esaú e Jacó. É um antagonismo entre justos e ímpios, como registra o Salmo 1, o versículo 6. Antagonismo, por exemplo, também lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala das 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias. Quando vemos lá, ainda nesse texto, Jesus falando de um grande antagonismo entre ovelhas e cabritos. Então, é esse antagonismo, as forças do bem contra as forças do mal. Homens bons, homens maus. Mas o que podemos dizer é que as forças do mal, elas aparecem com mais forças. A força do mal se caracteriza principalmente pela violência. Já no começo percebemos isso. Caim matando Abel, grande violência. Lameque matando contemporâneos, grande violência. E assim, em toda a história bíblica, nós vamos perceber a violência com que Faraó tratou os filhos de Israel. Outros homens violentos, como Herodes, como César, os Césares. Então, essa corrente é chamada na Bíblia de filhos dos homens, filhos das trevas. E a sua preocupação dominante é a posse. É ter, é possuir.
a preocupação dominante das pessoas chamadas os filhos deste mundo, os filhos dos homens, os filhos das trevas, né? Os ímpios, todas essas colocações bíblicas, a preocupação maior é com a riqueza, é com o acúmulo de bens, né? Por causa desta riqueza, então, muitos agem de maneira violenta contra o seu próximo. Nota-se que desde o início, eles procuram afastar as funestas consequências do pecado, recorrendo à riqueza, à ciência e até mesmo à arte. Em nome da riqueza, da ciência, da arte, o homem chega a negar o próprio Deus. Em nome disso, que poderia ser benéfico, riqueza, ciência, arte, isso se torna um mal, porque as pessoas colocam o coração nisso e passa a endeusar essas coisas, desprezando o culto a Deus, desprezando a reverência a Deus, desprezando a adoração a Deus. E para realçar bem o erro, ou melhor, o engano dessa atitude, a narrativa diz acerca daqueles que são diferentes dos filhos dos homens, desses gananciosos, desses filhos das trevas. Nesse antagonismo, Deus diz acerca dos demais: eles andaram com Deus. Então nós temos um antagonismo: aqueles que não andaram com Deus, aqueles que andaram contrário à vontade de Deus, aqueles que se tornaram inimigos de Deus, e um outro povo, uma outra corrente que se voltou para Deus. E o termo bíblico para eles é este: eles andaram com Deus. Voltando ainda a explicar melhor este antagonismo, nós vamos perceber um grupo de homens, já no início do relato bíblico, por exemplo, no capítulo 11, né, de Gênesis, um grupo de homens que resolveram construir cidades, pondo nelas a sua confiança. Lá em Gênesis 11, diz lá o texto: eia, construamos, façamos tijolos, construamos uma cidade e façamos um nome. Eles queriam ter um nome, eles queriam ter uma cidade para dominar, eles queriam construir uma torre e celebrizar o seu nome por causa desta obra arquitetônica. Queriam endeusar os seus próprios nomes, queriam ter cidades com seus nomes. Lembra-se, lá nesse capítulo 4, nós vemos que Lameque teve um filho que chamou Enoque, que não é aquele Enoque que andou com Deus, né? Esse aqui é Enoque, filho de Lameque. Lameque teve um filho que chamou de Enoque e colocou uma cidade com o nome de Enoque, o nome do seu filho, né? Eles queriam endeusar o nome, queriam tornar célebres os seus nomes através de coisas desta vida. Mas outros acharam melhor andar com Deus. Depois que nasceu Sete, de Adão e Eva, depois nasceu Sete, então veio um grupo de homens que acharam melhor andar com Deus. E é dessa descendência, depois que vem Enoque, que andou com Deus. E outros homens, vamos falar também o nome de alguns nesse instante. Então veja, dentro desse antagonismo, o que nós vemos é isso, que esses homens
por causa do pecado, eles se tornam homens violentos, homens que têm o coração nas coisas desta vida, na riqueza, nas posses, nos bens e na celebrização do seu nome. O que nós podemos ver é que o progresso do pecado não se fez esperar. Logo que a natureza se corrompeu pela desobediência de Adão, pela queda de Adão, o tentador deixou o homem entregue a si mesmo. Agora, o homem com a sua natureza corrompida não quer ir a Deus. Podemos dizer que agora o tentador nem precisa mais ficar tentando. A sua própria natureza já o inclina para o mal. Essa natureza agora caída é uma natureza corrompida. É uma natureza que se inclina para o mal. A semente lançada pelo diabo germinou no coração do homem, na natureza do homem. E agora vai crescendo assustadoramente. O mal crescendo apresenta alguns aspectos. Por exemplo, logo aparece o formalismo e a exterioridade do culto. Um culto formal, sem o coração, um culto exterior, um culto apenas exterior, um culto apenas de formalidade. Foi o erro de Caim. Foi o que aconteceu com Caim. Por fora, um ato de culto. Por dentro, um coração afastado de Deus. E como é que a gente pode deduzir isto? Pelo próprio relato bíblico. A narrativa bíblica, no texto lido, diz duas coisas. Primeiro, que Deus não olhou nem para Caim, nem para o seu sacrifício. E aí por que Deus não olhou para Caim, nem para o seu sacrifício? Simples. Porque Deus olha primeiro o coração. Deus olha primeiro o coração. Só depois disso, e achando o coração reto, olha para aquilo que está dentro. Diz mais, que Caim não fez bem. Se tivesse feito bem, Deus teria olhado. Lá em Isaías 1:13 a 15, ele diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendes as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Assim era a atitude de Caim, uma atitude externa, um culto formal. A sua oferenda não era de coração. A sua oferenda era apenas um ritual externo. Por isso que Deus não aceitou a sua oferta. Jeremias 17, versículo 9 a 10, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A carta aos Hebreus diz que Abel ofereceu maior sacrifício pela fé. O que agradou a Deus em Abel foi um ato interior,
o fato do coração, a fé, era o que faltava a Caim. Por fora, homem religioso. Por dentro, homem divorciado de Deus, procurando sanar o mal com o culto exterior. Muito bem. Antes de passar para outro ponto, vamos aqui. A Carmen está colocando. Pastor Enoque, aqui em 4,17, é filho de Caim, que edificou uma cidade em seu nome. É isso? Sim, sim. Enoque, filho de Caim. Só que tem dois Enoques. Esse Enoque, aí, que é filho de Caim, ele ficou da geração dos homens que não cultuaram a Deus. Depois desse Enoque aí vem o próprio Lameque. Né? Exatamente, aí você coloca Lameque, já é da terceira geração de Enoque, isso, desse Enoque. Né? Agora, o Enoque que nasceu de Adão vai estar no capítulo 5. Depois vocês podem pesquisar e vão perceber isso. Agora está lá, capítulo 5, versículo 18. Jered viveu 162 anos e gerou a Enoque. Tá vendo? Enoque. Aí no próprio capítulo 5 fala que Enoque andou com Deus e já não foi. Aí, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então aí tem dois Enoques. Um Enoque, que é filho de Caim, e dele, da geração dele, vem Lameque, que é esse homem mau aqui, que se orgulha do pecado. E aí depois, no capítulo 5, nós temos um outro Enoque, da geração de Sete, né? Da geração de Sete, que foi o filho de Adão, que Adão o considerou no lugar de Abel. Da geração de Sete vem então o Enoque, que andou com Deus. Certo? Então vamos continuar. Dentro dessa. Mas irmãos, pode fazendo isso. Nós vamos ter dúvida, vamos colocando, que a gente olha aí e vai aqui respondendo aos irmãos, ok? Vamos lá. Então nós dissemos que nesse progresso do pecado, nós temos alguns aspectos. Um deles é esse formalismo do culto, né? Esses homens maus, né? Esses homens maus passaram a cultuar de maneira externa e formal, né? Até que isso foi também progredindo para o mal, né? A ponto de depois começar a fazer para si outros deuses, né? Então, é isso. Primeiro ponto é esse. Essa formalidade de culto, né? Um coração longe de Deus. Um culto exterior. Um segundo aspecto é a inimizade contra o homem e a aversão a Deus. Ou seja, o homem agora começa a brigar entre si. O homem agora começa a arrumar inimizade contra o seu próximo. E ao mesmo tempo que vai se tornando averso a Deus. Já não querem mais saber de Deus. Já não querem mais saber do nome de Deus. Né? E isso, meus irmãos, eu estou colocando o que está na natureza do homem após o pecado, né? Da própria natureza, o homem agora passou a ser assim. Da sua própria natureza, o homem não quer mais cultuar a Deus. Né? Quer mais cultuar a Deus, da sua própria natureza. Da sua própria natureza, o homem agora tem essa inimizade contra o próprio homem. Esta aversão contra Deus. Olha, é interessante, meus irmãos, veja. No Gênesis capítulo 3, diz que o diabo tentou Adão e Eva, né? A serpente foi lá e tentou Eva. No caso de Caim, nem fala que o diabo tentou. Da própria natureza mal de Caim veio o ódio pelo seu irmão. Então Caim nem precisou ser tentado pelo diabo para poder matar o seu irmão. O que provocou o seu ato de violência foi a ira que nasceu do seu próprio coração pecaminoso, como consequência da corrupção da sua natureza. Ela gera o pecado. Né? Essa natureza, agora corrompida, desperta no homem as manifestações do mal.
Quais as manifestações do mal? Amor supremo a si mesmo. O que traz como consequência ódio ao seu próximo, desprezo ao seu próximo e aversão a Deus. Percebe? Calvino diz que, nos 5 pontos do calvinismo, Calvino diz que a natureza do homem se tornou corrompida, se tornou depravada. Né? Ela se corrompeu, ela se tornou corrompida pelo mal. Ela se depravou pelo mal. Não foi isso que Eva preferiu? Ela preferiu conhecer o mal que não conhecia. Não é isso? Pecando, conheceu o mal que ela não conhecia. E esse mal agora, fazendo parte da sua natureza, ele progride, como diz, de mal a pior. É a ira, né? É o distanciamento de Deus. É o homem deixando de amar o próximo, deixando de amar a Deus. Veja, que mal tinha feito Abel. Que mal Abel fez a Caim. Abel não fez mal nenhum a Caim. No entanto, Caim se aborreceu de Abel. Como se Abel tivesse sido a causa de Deus ter rejeitado a sua oferenda. Logo depois, o mesmo Caim se declara que se afastou de Deus. Ele mesmo diz que se afastou de Deus e se escondeu de Deus. Então, é isso, né? Vamos lá. Esses aspectos da natureza, do progresso do mal na natureza humana. Esse distanciamento de Deus, né? Esse culto agora que é apenas formal, exterior, ele já não adora mais a Deus em espírito e verdade, claro, a não ser aqueles que têm o coração regenerado, o coração transformado. Né? Sem este novo nascimento, o homem não tem esse prazer de cultuar a Deus. Né? O seu culto é formal, o seu culto é apenas externo. O segundo aspecto é a inimizade. Gerou a inimizade contra Deus e contra o próximo. Né? A inimizade. E outra questão é a violência. Né? A violência. Não é só questão de inimizade. Não é só questão de deixar de amar. A questão agora é de agir com violência. A simples aversão não tardou a mudar-se em ódio, o que levou Caim a um ato de violência. A causa de não ter sido aceito por Deus era ele mesmo, mas ele não percebia isso, ele pôs a culpa em Abel. O fato de Deus não ter aceitado a sua oferenda deveria Irmãos, nosso lado positivo se voltou, por favor. Inclusive, tem aqui o João José, né, que a gente chama de Joca, né, que é lá de Diadema, lá da igreja de Diadema. Ele também entrou agora, né, graça a paz. Por favor, só me retorna para ver se entrou. Veja aí, Beth, no seu, se está ao vivo. Está atrasado, né? Não, veja se entrou. Se eu estou ao vivo, porque aqui marca ao vivo, só quero saber se entrou. Acho que sim. É? Ninguém fez nenhum sinal de positivo aí, pastor? Mas aqui tá. Inclusive tem aqui o João José, né, que a gente chama de Joca, né, que é lá de Diadema. Entrou, né? Muito bem, então desculpa, irmãos, a minha conexão deu um blackout aí, mas voltou logo. Então voltamos. Então vejam, Caim deveria se voltar contra si mesmo. Mas, ao invés disso,
ele aborreceu-se do seu irmão e o matou. Essa violência vai ser manifestada na sua descendência, né? Logo, os descendentes de Caim vão se mostrando assim, né? Com luxúria, com sinistro, fortes uns contra os outros, violentos na prática do crime, porque eles se tornam fracos em governar os seus próprios instintos. Isto é o progresso do mal. E aí vamos ver que na geração de Caim aparece, inclusive, o primeiro caso de poligamia. Diz lá que Lameque teve 2 mulheres, né? Ele que inventou essa coisa aí, né? De poligamia. Então, veja, já começa o mal progredindo. Ele agora traz para a sua casa 2 mulheres. Por quê? Porque ele queria aparecer como aquele que é o máximo, né? E foi isso que ele fez, ele era muito vaidoso. Veja que ele se orgulha, né? Se orgulha, inclusive, de ter matado 2 pessoas, né? Só uma porque pisou no pé, outra porque, nem agora por que mesmo? Uma porque lhe feriu e outro porque pisou, né? Lhe pisou, né? Lameque. Então vejam, meus irmãos, a poesia de Lameque, veja os versos que ele diz. Olha lá. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Olha a sua poesia. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Ele se orgulhava do seu pecado. E ele diz, se Deus amaldiçoou Caim, dizendo que quem o matasse teria 7 anos de 7 anos de... Tá lá, ele fala. De vingança. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque 70 vezes, porque eu sou melhor que o meu antepassado Caim. Sou melhor que ele, né? Se ele era ruim, eu sou pior que ele. Eu sou pior ainda. E se orgulhava disso, né? Lameque proclama o crime que cometeu e se enche de vanglória. Ora, meus amados, podemos dizer que nada é pior que a perda do idealismo da vida moral. Nada é pior do que a perda do idealismo de uma vida moral. Reconhecendo-se mal, o homem se acomoda nesse estado de maldade. Ele habitua-se com a sua triste deformação e até se vangloria disso. E aí então que a gente começa a perceber agora também, pela graça de Deus, é que ao mesmo tempo que a corrupção toma esse impulso assustador, de outro lado, manifestava-se o poder vitorioso do bem. E é esse antagonismo que nós falamos, né? Bem e mal. Homens violentos, cheios de pecado, como o que nós vimos, Caim e seus descendentes. Mas também homens da descendência de Adão, né? Ou vamos dizer, porque Caim também era descendência de Adão, homens da descendência de Sete, que começaram a invocar o nome do Senhor, surgindo daí uma geração dos homens piedosos. Sete, Enos, Matusalém, Enoque, Noé, homens que agradaram a Deus, né? Se o pecado progrediu, se o mal progrediu, também houve um pequeno grupo que continuou andando com Deus, que colocou o coração em Deus. E nós podemos concluir dizendo o seguinte, que Deus nunca
fica sem testemunhas, né? Em todas as épocas e gerações, Deus sempre levanta para si um povo temente ao seu nome, um povo que não se dobra a outros deuses e que declara a grandeza do seu glorioso nome. Ok? Então esse é o estudo. Esta é a quarta lição, o progresso do mal. Nós vamos estar continuando este assunto, né? E aí nós vamos estar, deixa eu ver aqui qual é a próxima aula, a aula 5, ainda dando continuidade a esse estudo. A aula 5 é sobre o dilúvio, né? É sobre o dilúvio. Se os irmãos tiverem tempo, né, quiserem ler a continuação desses capítulos, meus irmãos, os irmãos vão ver coisas tremendas. Por exemplo, no capítulo, o capítulo 5, para mim, se caracteriza pela seguinte frase: fulano gerou ciclano, viveu tantos anos e morreu. Gerando, viveu tantos anos e morreu. Ou seja, realmente a morte entrou no mundo, né? Como Deus diz, certamente morrerás. No capítulo 6, os irmãos vão perceber agora como a maldade do homem se multiplicou. Esse progresso do mal, meus irmãos. E aí o texto fala que a maldade ficou tamanha. A maldade ficou tamanha que Deus então resolve dar cabo da humanidade, né? É o capítulo 6. Vai falar de tanta maldade, né? O pecado cresceu de maneira desesperada, né? Cresceu muito, né? E então, por causa disso, nós vamos ver então esta página, ou esse capítulo 7 em diante, que fala acerca do dilúvio. Tá certo, irmãos? Então veja, olha a sequência que nós estamos trazendo. Falamos primeiramente sobre o projeto de Deus, né, lá na introdução. Depois falamos na primeira aula sobre a questão da criação, né, o início, o princípio, né? Deus criando todas as coisas, Deus como criador de todas as coisas. Depois falamos sobre a criação em geral, a criação do homem, o pecado, o progresso do mal, e assim por diante. Nós vamos traçando a partir daí a história da redenção. Ok? Vamos orar, encerrando a aula. A Beth está aqui perto, vou chamar ela para orar. Né? Sem encerrar a aula, ela orando. Os irmãos já viram também a Beth. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Muita saudade de vocês, viu? Beijo para todos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque estudar a Tua Palavra, Pai, é maravilhoso, Pai. E nós te agradecemos por esses momentos que passamos aqui com os nossos irmãos, estudando a Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos livrar, ó Deus, da tentação, que o Senhor venha nos livrar do mal e que em nossos corações, ó Deus, possa reinar o Teu amor, a Tua misericórdia, ó Pai, que nós possamos amar o próximo e que nós possamos ter amor, ó Deus, um para com os outros, ó Pai. Nos ajuda no nosso dia a dia, Senhor. Tu sabes das nossas lutas, das nossas dificuldades. Tu conheces, ó Deus, todas elas, ó Pai, mas nós a entregamos em Tuas mãos, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor e sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco, nos ajudando, nos abençoando no nosso dia a dia. Amém. Fica conosco, Senhor, nesta noite, abençoe cada um dos nossos irmãos, que todos, ó Deus, possam ter uma noite abençoada, uma noite de bom repouso. Sim. Ouve, ó Deus, a nossa oração e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos. Então, até a próxima sexta-feira, né? Nas quartas-feiras é momento de reflexão, né? É estudar a palavra. Na sexta-feira é culto, né? É culto a Deus, é louvor, né? É cântico, é pregação e assim por diante. E todos esses programas, né, tanto os estudos como também as pregações da sexta-feira, estão no YouTube, ok? Estão no YouTube, vão ser colocados no YouTube. Os irmãos podem
entrar no YouTube e compartilhar, viu? Vocês entram no YouTube e compartilham. Tem lá o sininho também lá, vai lá no sininho lá também. Todas essas coisas, eles ajudam a manutenção do canal da nossa igreja no YouTube. Aos domingos nós temos o culto presencial e nos domingos está sendo no Face e no YouTube, assim, concomitante. No domingo, tanto faz eu entrar no Face como entrar no YouTube, no canal da igreja, que os irmãos vão assistir o culto. Ok? Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço. Até depois da manhã, né? Sexta-feira. Amém?